Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Dando seguimento ao nosso resumo da rodada de ontem, a gente teve o Pacers batendo o Cavaliers por 99-93. Mais um jogo que foi equilibrado ali no começo, mas ali no segundo tempo a gente teve um Pacers abrindo vantagem ali no terceiro quarto. No quarto período o Cavs conseguiu dar uma encostada, né? O Cavs fez um quarto período muito bom, mas no fim não deu. Indiana saiu vencedor, tendo como seu grande destaque Jalen Slawson. Tá? Jalen Slawson foi o grande nome do Indiana Pacers, terminou o jogo com 16 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 5 tocos, cara. Atuação muito completa do Slawson. Pelo lado do Cavs, vale destacar o novato Milik Thomas, que fez um jogo bem bom, 20 pontos, 5 rebotes e 3 assistências para o Milik Thomas. Jogou demais. E aí, esses dois foram os destaques desse jogo. Aí a gente teve também a batalha de Nova York entre Nets e Knicks, né? O jogo rolou e vitória dominante de Brooklyn, né? Brooklyn não tomou conhecimento do New York Knicks, meteu-lhe 91-65, foi mais um jogo onde o terceiro quarto acabou definindo a partida. Inclusive isso aconteceu muito na rodada de ontem, né? Tivemos muitos jogos sendo decididos no terceiro quarto. E esse jogo foi mais um deles, né? Um terceiro quarto de 39 para o Nets, acabou definindo ali o jogo. Michael Brown Jr., de novo, foi o grande nome do Brooklyn, ele que vem entregando atuações bem empolgantes, né? Ontem foram 20 pontos com 3 de 6 no perímetro para ele. O Igor Deming também fez um bom jogo, né? Ele que é um menino que torcedor do Nets está bem ansioso para ver nesse segundo ano, né? Ele deu ótimos sinais no ano de calouro e vem mostrando bastante coisa legal na Summer League, especialmente na questão de infiltração. A gente está vendo um Igor Deming muito mais agressivo em drives, coisa que a gente não viu tanto temporada passada. Meteu 20 pontos, né? Ele e o Michael Brown combinaram para 40 pontos ontem, né? Uma atuação muito boa da duplinha, que tem tudo para ser uma dupla bem legal de se ver nessa temporada. O Michael Brown Jr., apesar de algumas questões que eu tenho em relação à consistência dele e tudo mais, cara, ele é um jogador muito plástico, né? Dessa classe, talvez ele e Dibantsa sejam os maiores highlight makers dessa classe, sabe? O Darren Peterson também. Mas o Michael Brown, ele tem um jogo muito plástico mesmo. Guardado as devidas proporções, é meio Kyrie Irving, saca? Mas guardadas bem as proporções, tá? Então, é um menino que o torcedor do Nets vai adorar ver jogar. Claro, se ele der certo, se ele funcionar. E vem jogando bem. Fez uma estreia boa na reta final da Summer League da Califórnia. E fez um bom jogo ontem contra o Knicks. Pelo lado do Knicks, destaque vai para Pacome da Die, 20 pontos, 7 rebotes para ele. E pro Tyler Nickel, né, o novatinho aí do Knicks, 6 bolas de 3 para ele, cara. Bom jogo aí do menino Tyler Nickel, que talvez tenha espaço nessa boa rotação aí, nessa profunda rotação do New York Knicks. Aí a gente teve Houston batendo o Denver Nuggets por 97-86, né? Um jogo bem dominado por parte de Houston, né? O Denver não conseguiu ameaçar tanto. Destaque do jogo, Bruce Thornton, né? Jogador de Houston, foi o grande nome da partida, 27 pontos com 3 roubos de bola por Bruce Thornton, jogo bem bom dele. Pelo lado do Denver, destaque vai para KJ Simpson, com 17 pontos e 9 assistências. E também pro Bryce Hopkins, 24 pontos, com 3 roubos de bola e 2 tocos pro menino de Denver. O Brasilis, né, que foi escolher segundo round de Denver, não fez um bom jogo, conseguiu contribuir bastante nos rebotes, mas ofensivamente não conseguiu mostrar muita coisa não, né? O destaque acabou sendo mesmo o Bryce Hopkins e o KJ Simpson.
Aí a gente teve o grande jogo da rodada e um dos melhores jogos da Summer League até agora, que foi Grizzlies contra o Bulls, né? Duelo entre pick 3 e pick 4 do draft, né? Ken Boozer pelo Grizzlies e Caleb Wilson por Chicago. Um jogo que tinha muita expectativa, até porque era a estreia do Caleb Wilson na Summer League, todo mundo queria ver, né? O Kevin Garnett que o Bulls pegou, o Baby Garnett, e o moleque correspondeu às expectativas, sabe? Na verdade, ele excedeu as expectativas, né? O que ele fez ontem foi uma coisa espetacular. O moleque simplesmente meteu 35 pontos com 7 bolas de 3, cara. Ainda meteu 3 tocos. Inclusive, deu o segundo toco dele na transição foi um toco assim, digno de Block by James. Uma coisa absurda. Né? Ele quase bateu a cabeça na tabela, do tanto que ele pulou naquele toco. Foi uma atuação monumental do Caleb Wilson. Foi a melhor estreia que a gente teve de qualquer um desses novatos. O Darren Peterson teve uma estreia muito boa lá na Summer League de Salt Lake. O próprio Ken Boozer também fez uma estreia boa. O Dibansa, na quinta-feira, também havia feito uma boa estreia. Mas a do Caleb Wilson foi absurda. Inclusive, ele instaurou o novo recorde de mais pontos de um estreante em Summer League na história. Né? Bateu esse recorde. Acabou que, no final, o Bulls perdeu o jogo. Inclusive, eu gostei muito da entrevista do Caleb Wilson, porque no final do jogo ele foi perguntado sobre a atuação dele, sobre a quebra de recorde, e ele deu uma resposta muito foda, que ele falou, cara, legal o recorde, maneiro, mas a gente perdeu o jogo. Eu queria ter ganhado. Eu não tô feliz porque eu errei tal coisa, eu não me posicionei bem para alguns rebotes, o time não ganhou, então beleza, o recorde, legal ter batido o recorde, mas eu queria a vitória. E essa é uma mentalidade muito foda, cara. Porque se o moleque ele tem essa personalidade, ele tem essa cabeça numa derrota de Summer League, se ele consegue ter esse discernimento na Summer League, imagina a NBA, cara. Né? A competitividade que esse moleque vai ter na NBA tem tudo pra ser algo muito foda, sabe? É uma mentalidade muito da hora, uma mentalidade que faltava nesse time do Bulls, né? Faltava um competidor nesse time do Bulls. E parece que eles conseguiram. O moleque realmente jogou muito bem. Mostrou uma puta personalidade. Inclusive, as 7 bolas de 3 que ele matou ontem, cara, foi uma surpresa, cara. Porque um dos pontos de melhora em relação ao Caleb Wilson é exatamente o arremesso de 3. Ele não chegou no draft tendo o arremesso como uma dos seus pontos fortes. Inclusive, era um dos seus pontos fracos, o arremesso do Caleb Wilson. E aí, logo na sua estreia, ele mete 7 bolas de 3. E com aproveitamento altíssimo, 7 de 11. Então, além de tudo que ele fez, ele ainda surpreendeu, mostrando esse arremesso de 3 que talvez não seja um ponto tão fraco como a gente achava que era. Né? Então, realmente foi uma noite incrível pro Caleb Wilson, mas não foi uma noite perfeita porque, como ele mesmo apontou, o time não venceu. Né? O Grizzlies saiu vencedor, tendo o Ken Boozer de novo como seu grande destaque. Né? O jogo do Caleb Wilson ele foi tão incrível que ele acabou dando uma ofuscada num jogo muito bom do Ken Boozer. O Ken Boozer também entregou uma atuação extremamente sólida, 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola, 1 toco, inclusive esse roubo de bola foi um roubo em cima do próprio Caleb Wilson, né? Com 7 de 12 nos arremessos, cara, uma eficiência altíssima, mais um jogo extremamente maduro do Ken Boozer, que é isso aí, cara, que é esse cara consistente, que é esse cara que em muitos jogos talvez ele não vá ser a grande estrela do jogo, não vai ser o grande destaque do jogo, mas ele, sabe, ele vai sempre entregar números vencedores, números de jogador vencedor. Uma eficiência sempre alta, tomadas de decisão muito boas. Isso é o Ken Boozer. Isso é o Ken Boozer.
Às vezes ele não vai ser o jogador que mais vai te brilhar os olhos. Mas quando terminar o jogo e você abrir o box score, você vai ver o quão bom ele foi. E ele é isso, cara. Um jogo incrível que terminou com o time dele vencendo e com ele entregando mais um excelente jogo, cara. Ken Boozer fazendo a Summer League de alto nível, cara. Jogando como um veterano. O que é curioso, porque se trata do jogador mais jovem do draft, né? Ele é um dos caras mais maduros da classe, ao mesmo tempo que é o mais jovem. Só tem 18 anos o Ken Boozer. Impressionante, cara. Ele realmente é fantástico. O Memphis conseguiu um belíssimo do jogador. Belíssimo do jogador. Aí, indo para os últimos 3 jogos, a gente teve um jogo bem equilibrado entre Celtics e Raptors, tá? Um jogo bem pegado no fim. No overtime, o Celtics venceu por 83-80. A molecada ali foi bem, né? Você teve ali um Amari Williams vindo para 23 pontos e 13 rebotes. Ele que é um menino que eu quero muito que tenha mais minutos nessa temporada. Temporada passada ele quase não jogou, muito por conta da ascensão ali do Keira. Mas nessa temporada, mesmo com a concorrência maior, com a chegada ali do Mitch Robinson, eu acho que o Amari Williams ele pode ter mais espaço, especialmente jogando como power forward. Eu acho que como power forward, o Amari Williams ele pode render bastante nesse time. E ontem, uma atuação muito boa, atuando também muito bem como playmaker, né? Ele é um passador muito bom, né? É uma característica bem legal do Amari Williams. Então jogou bem. Hugo Gonzalez, apesar da eficiência muito baixa nos arremessos, fez um jogo muito completo, né? Preenchendo todas as stat lines, terminou com 17 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. É outro que vai ser muito importante nessa temporada do Celtics. Teve uma temporada boa no seu ano de calouro, né? Acabou se tornando meio que um xodózinho ali do Mazzulla. E nessa próxima temporada, nesse seu segundo ano, com certeza deve dar um salto. Tomara, né, que ele dê esse salto. E o Kristanak, né? Escolha do Celtics desse ano. Jogo bem bom do Kristanak, viu? 14 pontos, 10 rebotes, 4 tocos. Uma atuação bem impactante aí do menino Senak. Pelo lado do Raptors, destaque total para o Allen Graves. Né? Jogo completaço do Allen Graves. 22 pontos, 13 rebotes, 3 roubos de bola e 2 tocos para o Allen Graves. 3 bolas de 3, 9 de 16 nos arremessos. Ele que tem como característica sempre completar todas as stat lines. Né? Ele é esse jogador completo que preenche toda a stat line. Ontem fez exatamente isso, o jogo completaço, fazendo um pouquinho de tudo. E se o Raptors teve chance de vencer ontem, foi muito por conta do ótimo Allen Graves, escolha muito boa do Raptors no primeiro round. Aí a gente teve o Lakers dominando o Thunder, né? O Lakers passou o carro 96-84, mais um jogo terrível desse time do Thunder. É um elenco muito fraco para a Summer League, né, cara? Né, com exceção ali do Adaimara e o do Bennett Sturts, cara, o Thunder não tem muito o que fazer com esse time, não, cara. E ó que o Adaimara tá mal. Né? Ontem foi um jogo terrível do Adaimara, o pior jogo dele na Summer League. Pior. Ontem, cara, não conseguiu fazer nada, velho. Não conseguiu finalizar uma bola perto do aro. Não conseguia pegar rebote direito. Pô, a bola... Teve um lance, mano, que ele foi subir pra um rebote, a bola bateu na cara dele, pô. Tipo assim, ontem foi um jogo, assim, constrangedor do Adaimara. Constrangedor. Se eu fosse o tipo de torcedor que se deixa levar por Summer League, irmão, eu já estaria chamando o Adaimara de bust. A real é essa, porque até agora, mano, não teve um jogo do Adaimara que me empolgou. Nenhum. É que eu tenho o discernimento que Summer League não é parâmetro de nada. Assim como você não deve ficar absurdamente empolgado com algum desempenho de algum jogador na Summer League, você também não pode achar que o cara é uma merda por conta de Summer League, porque Summer League não é parâmetro, né? Mas se fosse, o Adaimara já estaria sendo bastante taxado de bust, porque realmente os jogos dele até agora foram terríveis e ontem, cara... Nossa, ontem foi feio. Ontem foi bem feio. Quem se salvou ali no Thunder foi o Sturts, né, cara? Meteu 18 pontinhos, matou suas 3 bolas de 3. Ele ajudou, ele foi bem, né? Mas de resto,
Uma atuação muito fraca do Thunder em meio a um bom jogo do Lakers, especialmente do Adultiero, né? Nosso querido Adultério fez um jogo excelente, cara. Ontem tava parecendo o LeBron no auge, o Adultiero. Coisa impressionante. 20 pontos pra ele, 4 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola, 2 tocos, uma coletânea de dunks absurdas, né? Jogo muito forte do Adultiero, que em meio a um Lakers carente de profundidade, carente de atleticismo, pode acabar sendo uma peça mais útil, né, pro J.J. Redick do que acabou sendo nesse último ano, onde ele quase não jogou, né? Mas nesse ano, talvez a gente veja mais do Adultiero, né? Talvez a gente tenha mais adultério em Los Angeles, né? Olha aí que coisa maravilhosa. E aí, encerrando a rodada de ontem, a gente teve Phoenix batendo o Portland Trail Blazers por 81-79, jogo bem pegado, bem equilibrado, mas no fim, a molecada de Phoenix fez o seu trabalho. Kamam Maluat e Koa Pitt foram os grandes destaques. Maluat, segundo anista, veio para 19 pontos e 11 rebotes, jogo muito bom dele, que, né, esperamos que tenha mais espaço na rotação do Jordan Watt nesse ano. E o Koa Pitt, estreante, fazendo um bom jogo, 17 pontos, 6 rebotes, 4 assistências pro bom Koa Pitt, né, que é bom jogador. Pelo lado do Blazers, o destaque vai para ele, o nosso querido Jokic chinês, Young Hansen, né? Young Hansen, que foi uma das sensações da última Summer League, mas acabou não tendo muito espaço durante a temporada do Blazers, durante a temporada regular. Fez um jogo bom ontem, cara. 12 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, né? Matando umas bolinhas de fora. Jogo bom do Young Hansen, né? Será que nesse ano a gente vai ver mais dele na rotação do Blazers? Vamos ver, vamos ver. Ontem foi bem. Ontem foi um jogo bom aí do Chinese Jokic, né? E aí, sobre a rodada de ontem, é isso. Hoje, o que a gente vai ter hoje? Hoje a gente vai ter de interessante, a gente vai ter lá o LeBron Fillon jogando, né? Fazendo seu segundo jogo na Summer League. Ele que fez uma boa estreia. A gente tem Johan Berenguer em quadra hoje. Ele que também fez uma boa estreia na Summer League na última rodada. A gente vai ter Michael Brown Jr. contra Kingston Flemings, né? 2 dos melhores PGs da classe se enfrentando. 9 horas da noite. Allen Graves joga hoje de novo, depois da boa estreia de ontem. E a gente vai ter Cameron Carr e Adultiero enfrentando o Morris Johnson, né? O Morris Johnson que fez uma puta de uma estreia boa, né? Contra o Warriors. Meteu um 27-8 na sua estreia. Vamos ver como que ele joga hoje, enfrentando o Leicão. Claro, existe a possibilidade de muitos desses moleques não jogarem hoje por ser back-to-back, né? Muitos times vão poupar, não vão deixar os caras jogarem back-to-back. Mas a gente vai ter, com certeza vai ter coisa legal pra ver na rodada de hoje. E aí amanhã, no domingão, eu venho comentar sobre os destaques, tá bom?